Gente, é muito bom estar com vocês aqui no Dia das Mães. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a nossa comunidade, em Dia das Mães, Dia de Pais, a gente passa reto, né? A gente passa batido e tem 10 anos que a gente está aqui. E às vezes calha uma mensagem ser sobre família em maio e tal, e a gente toca ali em Dia das Mães. Mas eu não me lembro de nenhuma mensagem que no Dia das Mães a gente falou assim, ó, vamos falar para as mães, nos últimos 10 anos. Mas como tudo tem a primeira vez, então hoje vocês vão ter o privilégio da gente poder falar um pouquinho sobre mães. E é estranho, né? Porque eu devia chamar uma mãe para falar aqui, não eu falar sobre mãe. Mas como é que eu tenho que falar para vocês? Não é sobre ser mãe, então até que eu posso fazer. Como a minha missão aqui como pastor é abrir a Bíblia com vocês e trazer a perspectiva de Deus sobre mães, então tá tudo tranquilo. E mãe é um negócio interessante, porque mãe sempre está presente na vida da gente. No geral, 99,9% das pessoas, quando fala de mãe ou fala de alguém que foi uma mãe, né, dá aquele aperto no coração. Mãe é um trem bom demais, não tem coisa melhor do que mãe nas nossas vidas. E não sei se vocês já repararam, mas quando você tem alguns discursos de pessoas bem-sucedidas e que eles vão, sei lá, ou colar um grau, ou celebrar uma vitória, ou quando eles vão simplesmente homenagear alguém, eles sempre falam de quem? De suas mães. Da importância que as suas mães tiveram nas suas vidas ao longo da infância, ao longo talvez até da vida adulta. Você tem um filme muito bacana chamado Mãos Talentosas, de um cirurgião pediatra americano, doutor alguma coisa Carlson. Oi? Neurocirurgião, né? E ele conta a história dele, da infância, e como que esse cara foi um dos caras que revolucionou a área da neurocirurgia de uma maneira assim fantástica. Eu não lembro o que ele descobriu, mas eu lembro que o filme conta como que a mãe dele, né, obrigava ele e o irmão, quando eram pequenos, a ler, a estudar, e como que ela era firme nesse negócio. Era uma mulher persistente. Porque para lidar com criança tem que ser um negócio persistente, entendeu? Porque criança você fala, a hora que você vira as costas, criança vira as costas também. Aí você pergunta assim, você que é mãe agora de criancinha pequena, você fala assim, até quando vai ser isso? Até quando eu não sei, mas demora demais. E ele fala que a mãe dele realmente pegava pesado com eles. Dava tarefa, dava meta, a escola não dava tarefa, mas ela tinha uma meta de leitura de livros por mês. E aí os caras foram sendo moldados ao longo da vida e chegaram onde chegaram. Né? Você tem algumas declarações de jogadores de basquete também que os caras chegaram no topo da carreira e lá no dia de uma homenagem, de um título enorme, eles falam, eu dedico isso à minha mãe. Enfim, cada um de nós aqui podia lembrar de como que a sua mãe marcou a sua infância. Eu tive duas. Então, tenho duas mães ainda, então eu sou biprivilegiado nesse negócio. Minhas mães têm me marcado ao longo da vida. Mães não marcam a gente apenas na infância, gente. Se você prestar atenção na sua mãezinha hoje, ela ainda está marcando a sua vida, tá? Presta atenção nela hoje. Ela é velhinha, talvez já, né? Ela está meio doida, já fala pelos cotovelos. Ou não, talvez ela fala, não é porque ela é doida, não, ela fala que ela tem a língua afiada mesmo, que ela, né? Ou às vezes ela é tranquila. Né? Não sei como que é a sua mãe é nova, talvez você tenha uma mãe que o pessoal olha você na rua e fala, sua irmã, olha, não sei. Mas sua mãe ainda, com certeza, está marcando a sua vida. Presta atenção nela. Ela ainda tem muito para te ensinar. Quando você era pequena, ela te ensinava falando, né? Às vezes em sílabas. Eu já te falei para não... Depois que você cresce, ela vai te ensinando, talvez sem falar com você. Talvez é no olhar, talvez nas decisões que ela toma, talvez nas coisas que ela faz na sua frente, e você fica, o que ela está fazendo? Presta atenção. Mãe são os presentes que Deus nos manda para nos ensinar, para ver se a gente fica mais atento, né? E eu acho que nada melhor do que a gente olhar para a Bíblia hoje, pegar algumas mães ali, pegar algumas histórias. O que vocês acham? Fazer um negócio leve hoje?
sem aquela coisa densa, sem aquele negócio. Vocês devem estar percebendo, pô, Fernando, já tem umas 3 semanas que você sobe aí e fala, vamos fazer um negócio acústico, vamos fazer um negócio, mas você não está mais preparando mensagem, não? Você não, o que é? Não, é que eu quero que a gente, de fato, converse mais sobre aquilo que a Bíblia fala para a gente. Eu quero que o seu coração fique atento e seja algo natural para você. Então, vamos testar, se não der certo, a gente volta e a gente continua sendo denso e tudo mais, que nem a gente sempre foi, beleza? Vocês devem lembrar de algumas mães da Bíblia, certo? Tem algumas mães que vêm à mente de vocês aí? Hã? Maria, beleza. O Charles já acabou com a brincadeira de todo mundo, né? Todo mundo quer falar Maria, não pode falar Maria mais. Beleza, Maria. Ana, Zípora. Meu, vocês sabem quem que é Zípora? Mãe de quem que é Zípora? Mãe de quem que é Zípora, Angélica? Mãe de Moisés, gente. Isso aí, eu só queria saber se você sabia. Ela é esposa de Moisés, tá vendo? Deu certo aí. Qual outra mãe? Sara. Que mais? Débora, Rebeca, Raquel. Que mais? Hã? Joquebede. O William já é outro nível, né, William? Joquebede, cara. Que mais? Lembra de algumas outras mães? Eva, Isabel, Herodias. Alguém lembra de Herodias? Herodias é uma mãe. Agar. Tem bastante mães aí. Vamos. Eu quero que nessa manhã eu vou contar brevemente a história de algumas mães para vocês. Se não der tempo a gente contar todas, não tem problema. A gente tem aí até final do dia. A gente vai passar por todas elas. Mas eu queria que, à medida que a gente vai contando essas histórias, eu queria que você fosse percebendo como que essas mães têm algo em comum com a gente. Ou com você, talvez. Porque às vezes mães olham para si e pensam assim, nossa, eu sou um ET. Nossa, é só eu que penso desse jeito. Nossa, é só eu que faço isso. Meus filhos não me amam. Né? Meu marido só reclama. Mães assim, elas vivem essa crise constantemente. E se você olhar para a Bíblia, as mães da Bíblia, elas não são heroínas. Elas não são perfeitas. Elas são heroínas, mas elas não são perfeitas. Não são mães que não erram, não são mães que não têm dilemas. E talvez você vai se identificar com algumas dessas mães. Tá? Se você se identificar com essas mães, você levanta a mão e fala, eu sou essa daí. Beleza? Vamos ver quem vai ter coragem de fazer isso aí. Não precisa. Se você se identificar, pare e pense o que Deus está querendo falar comigo nesse Dia das Mães hoje. Quero começar com uma mãe que foi mãe um pouco tarde na vida. Quero começar com Sara. Sara é uma mãe novinha, 80 anos. Você imagina assim, as mães já têm dificuldade para ter os filhos, para criar os filhos quando elas têm depois dos 30. Imagina uma mãe tendo uma criança depois dos 80. Ela não vai criar um filho, ela vai criar um neto. E Sara é uma dessas mães assim que desafiam a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, o nosso mundo moderno, que pensa tudo de maneira científica. E você pensa, pô, como é que uma mulher de 80 anos podia dar à luz de fato? Será que é verdade ou não? Bem, eu acho que a gente não pode falar de uma época que a gente não viveu. Então, eu acho que quando a Bíblia faz esses relatos, nós temos que olhar e acolher alguns desses mistérios. Bem, quem que era Sara? Sara era mãe de Abraão. Não, Sara era esposa de Abraão. E Sara, segundo as escrituras contam para a gente, ela foi daquelas mulheres assim que, imagina, viveu boa parte da sua vida de casado sem filhos. Isso para algumas mulheres que já têm filhos deve pensar, cara, tudo de bom? Porque eu, vivia, sei lá, 50 anos com meu marido, sem filhos, sem ter que preocupar com cuidar de criança, sem cuidar com fazer comida todo dia, né? Toda hora, não é todo dia, na verdade é toda hora, né? É de manhã, de tarde, de noite, e aí quando vira o dia, começa tudo de novo. E é um negócio que não para nunca, louça e roupa, né? Eu sei, os pais deviam ajudar, mas infelizmente ainda em alguns lares, não é no caso no meu, porque no meu que sou eu que lavo a louça, sou eu que faço essas coisas em casa, né, amor? Então, eu sei, amor. Hoje eu vou fazer. Esse ano, né? Então, rapaziada, eu vou fazer. Então, assim, ó, vamos lá, gente. Eu vou focar aqui na palavra de Deus, tá bom? Não foca em mim, não. Você imagina, Sara viveu 50 anos com seu marido Abraão, sem filhos.
Então a vida que ela estava acostumada era uma vida mais tranquila, com certeza. Inclusive o Abraão era um cara assim bem ciumento, porque parece que Sara, mesmo depois dos 60, dos 70, né, ela se cuidou bastante, e parece que ela era uma espécie assim de aquelas mulheres, não ia falar coroa, mas pode ser bullying talvez, então assim, uma mulher assim, aquelas mulher bonita, sabe, 70 anos, enxuta e tal. Tanto que quando eles mudam para o Egito, o que o Abraão fala? O Abraão fala, Sara, meu amor querido, vem cá, deixa eu falar para você, eu sei que quando a gente chega nessa terra aí, o pessoal olha para a mulher da gente, eles matam o marido e ficam com a mulher. Então vamos combinar um negócio? Você fala que você é minha irmã, se te perguntarem. E ele faz isso por 2 vezes, uma vez que ele vai para o Egito, depois outra vez que ele vai para uma terra chamada Gerar. Ela devia ser uma mulher bonita, tanto que acontece, batata. Ele entra na terra, o pessoal já olha Abraão passando, desfilando com aquela mulher bonita, já chama ele, fala, e aí, é tua mulher? Ele fala, não, é minha irmã, tá, sua irmã, então tá tranquilo, então, se é tua irmã, pode ser a nossa mulher. E tanto que um desses caras, que é um dos reis ali, o Abimeleque, ele, quando ele descobre que ela é esposa de Abraão, ele fala, cara, o que você fez? Olha, Deus ia me punir, ia me castigar, se você tivesse falado que era tua esposa, eu tinha deixado ir embora. Então, Sara tem essa vida assim, ela não é mãe ainda, mas era aquela mulher que está vivendo a sua vida sem os filhos e talvez, puxa, que vida bacana. Só que quando ela chega na casa dos 80, dos 60 anos, Deus vem com uma história para eles, vem para o marido dela um dia chega em casa e fala assim, minha velha, deixa eu contar um negócio para você. Estava lá hoje, Deus veio e falou comigo, falou que a gente vai ter um filho. E aí a Sara olha para ele e fala assim, meu filho, o que é isso, rapaz? Dá não. Você já está velhinho. Eu também já, né? A gente não é nem mais, né? Então, como é que vai fazer esse negócio? Não tem inseminação artificial ainda, não inventaram. O instituto de adoção aqui já está vazio, não é isso aí, é que você sonhou, Abraão. Não, amor. Deus falou que nós vamos ter um filho. E sabe que ao longo desses próximos 25 anos, olha só, presta atenção, Deus fala com Abraão vai e fala para Sara, Sara tira uma onda dele e fala que é mentira, demora 25 anos para ela ter o filho. Pô, ela já está com 60 anos, cara. Onde você estava 25 anos atrás? Eu era criança. Não era, eu era adolescente. 25 anos atrás é um tempo muito demorado para você acreditar em algumas coisas. Mas acontece. 24 anos depois, Deus vem novamente a Abraão, fala, Abraão, e aí, já preparou o chá de bebê, cara? E Sara, e aqui começa algumas coisas sobre essa mãe interessante. Sara está atrás da porta escutando a conversa dele com Deus na sala. Mães não fazem isso, né? Mães não escutam atrás da porta. Mães não ficam fingindo que estão fazendo um negócio aqui e com o ouvido na conversa de quem está, dos filhos que estão ali na sala, batendo papo, e depois ela só sai preocupada e articulando as coisas. Na família, você viu, escutei, fulano fala que vai fazer, não deixa fazer. E é interessante que quando Deus fala para Abraão, e aí o ano que vem nós vamos voltar aqui, vai ter uma festa. Né? A Sara dá uma risadinha assim atrás da porta, e aí Deus fala lá da sala assim, ô Sara, por que você está rindo? E ela, não estou rindo não, você riu que eu vi. Mas como que viu? Não tem câmera, não tem nada. E aí 1 ano depois, Sara estava tendo um bebê. O interessante é que antes, 8 anos antes, Sara acha que Deus está com conversa mole com ela. E ela tem uma ideia brilhante de ajudar Deus. Eu estou meio torto assim, mas eu vou ficar reto, tá bom, gente? Tem uma ideia brilhante. Ela chama Abraão e fala assim, meu velho, já que a gente não consegue mais fazer naturalmente o negócio, eu tenho uma ideia aqui, vamos ajudar Deus a cumprir a promessa dele. E ele olha para Abraão e fala, tá bom, meu filho. Abraão olha para Sara e fala, tá bom, minha filha, o que você quer fazer? Ela olha e fala assim, ó, você está vendo aquela nossa empregada ali? Alguns chamam de secretária, né? Está vendo aquela pessoa que trabalha com a gente ali, ó? Olha, ela tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. O que você acha? Na nossa cultura é muito comum. Quando você não tem um herdeiro, o filho dos seus servos se torna os seus herdeiros. Que tal você fazer um filho
com a empregada, Agar. E Abraão olha para Sara e fala, não é muito meu feitio, né? Novinha, eu com quase 100, mas acho que eu topo esse negócio. E aí começam os problemas na vida de Sara. Porque Sara tenta antecipar um negócio de Deus, tenta fazer do jeito dela, e realmente a empregada dela tem um filho, que depois vai ser assim um motivo de briga dentro de casa. 10 anos depois, 15 anos depois, nasce o filho de Sara, o Isaac. E quando o Isaac nasce, já tem o Ismael dentro de casa, que é um menino pré-adolescente. Quando a empregada dela fica grávida, ela já começa a dar um chilique. Porque a empregada dela fica grávida, ela olha para Abraão e fala assim, olha aqui, ó, ficou grávida, agora já está olhando para mim com desprezo. Já está me tirando. Faz o seguinte, dá um jeito nessa mulher. E Agar escuta esse negócio e grávida, ela pega as coisas dela e vai embora. E Agar fica para a próxima história. Agar volta, depois ela tem o filho, e Sara não consegue resolver esse dilema dela, que ela mesma criou, ela mesma criou o problema. E aí até que Abraão pega a sua empregada e manda embora com o filho. Um cara milionário dá uma vasilha de água, um saco de pão para ela e manda ela embora para o deserto. Um absurdo. Mas Sara está com o seu bebê no colo, o seu Isaac. E agora Sara vai precisar, como mãe, aprender que filhos são um presente de Deus para nós, são bênçãos. Mas filhos não devem ser idolatrados. Filhos não são deuses. Eu diria, a menos que você tenha uma linhagem real, meu querido, filhos e filhas não são nem princesas e nem reizinhos. Porque o que a nossa sociedade faz com os nossos filhos hoje é muito diferente do que se fazia há 70 anos atrás, quando crianças comiam por último. Crianças hoje, elas têm uma proeminência, elas têm uma prioridade maligna. Sara não entende muito bem isso. E ela pega o Isaaczinho dela e ela vai trabalhando com o Isaac. De repente, um dia, ela descobre que o marido dela levou o Isaac. E voltou já, porque ele não conta antes, se ele contar antes não dava. Né? Quando ele volta, ele conta uma história lá, pois é, o Isaac fala, mamãe, a gente foi no monte e brincamos de sacrifício. De sacrifício. O que foi isso, menino? Papai levou a gente lembra que a gente saiu hoje de manhã, que o papai falou que a gente ia pescar? A gente subiu montanha, fomos lá, chegamos lá, né? Papai levou um cordeiro, levou a faca, levou corda, levou as brasas, chegou lá, papai colocou eu numa pedra, assim, amarrou eu, preparou, parecia que ele ia me matar, mamãe. E a Sara só olhando assim com os olhos desse tamanho para Abraão. E aí o papai levantou o cutelo assim, ele ia me matar. Quando de repente um anjo de Deus falou com ele e falou, não faz isso. E aí papai olhou assim, aí tinha um cordeiro que estava preso nos arbustos. E aí o papai foi lá, me desamarrou, pegou o cordeiro, sacrificou o cordeiro no meu lugar, mamãe. E aí nós voltamos, aí acabou a brincadeira, foi tão legal, mamãe. Eu acho que naquela noite Abraão dormiu no sofá. Mas nos próximos dias, Sara só esperando Abraão, e Abraão desviando dela. E que foi isso, ô Abraão? Que história é essa? Conta para mim. E Abraão vai contar para Sara que Deus pediu o único filho deles. Aí você pensa, chama o conselho tutelar para esse cara? Você pensa, que absurdo. Deus não queria o filho de Abraão. Sabe quem Deus queria? Deus queria Abraão. Deus queria Abraão. Deus jamais ia aceitar o sacrifício do filho dele. Mas Deus queria libertar o coração daqueles dois velhinhos que estavam criando um filho como se fosse um neto, que estavam botando todas as suas expectativas de vida naquele menino e estavam colocando ele inclusive acima de Deus.
E Deus estava dizendo, eu preciso que vocês entendam que o Isaac é uma bênção para vocês e que o Isaac é meu. Eu vou usar o Isaac. Tanto que, quando Sara morre, se você ler o relato em Gênesis, você vai ver que Isaac demora para casar. Ele é um cara assim, aquele cara... o Isaac do avô, entre aquela turma ali, né, que é o pai dele, e os filhos dele, ele é o melhorzinho. Você sabia que o Isaac é o único daqueles patriarcas ali, dos 3 patriarcas, que não teve mais de uma mulher? O Isaac foi o cara que foi fiel à sua esposa até a vida, só teve uma mulher. O Abraão não, Abraão teve Agar, teve a Sara, depois que Sara morreu ele casou, teve outras mulheres, tinham as suas concubinas. O Jacó então, você nem imagina, né? Muita mulher e muitos filhos e muito problema na vida. Mas o Isaac não, o Isaac foi um cara assim, aquele cara que você olhava para ele e pensava assim, pô, esse cara ainda mora com a mãe, esse cara ainda não conseguiu arrumar um rumo na vida. Mas quando ele tem na faixa dos 40 anos, o pai tem que mandar um servo dele e buscar uma mulher para ele, no meio dos parentes dele. Porque o Isaac parece que ele não quer casar, ele não quer assumir compromisso, ele não quer colocar a vida dele para rodar. E aí ele se casa e o relato de Gênesis diz que quando ele se casou com Rebeca, eles foram para a tenda da mãe dele. E ali, então, Isaac foi consolado com a morte da mãe. Quando ele teve uma esposa, é que ele superou, então, a perda da mãe. Será que a gente pode dizer que Sara é aquela mãezona que protege os filhos, que bota as asas em cima, demasiadamente? Aquela mãe que não consegue olhar para os filhos e perceber que os seus filhos são pecadores. Mesmo pequenos, os seus filhos eles têm potencial para o mal. Será que Sara é uma daquelas mães que não consegue discernir entre idolatria e bênção? Entre ídolos e bênção? Você conhece alguma mãe assim? Você conhece alguma mãe que é incapaz de olhar para os seus filhos e confrontar o erro dos seus filhos? Uma mãe que mima os seus filhos da pior maneira possível? Essa é a Sara, uma mãezona, cuidou demais, curtiu o seu filho na velhice, mas essa é aquela mãe que precisou, as duras penas, aprender a abrir mão do seu filho e entregar o seu filho a Deus e dizer, Deus, faz o que você quiser com meu filho. Mas tem a Agar também, que é essa empregada de Sara. E Agar já viveu aquele dilema que eu falei para vocês. É uma mulher que é mãe, mas não é. Agar é uma mãe que o filho que tá sendo gerado nela é dela, mas não é dela. Vai ser tido como filho de Abraão e Sara, na teoria. Na prática também. Ela não vai ter direito. Só que antes que tudo isso se concretize, a confusão que dá dentro de casa, ela é uma mãe que é abandonada. Primeiro, ela tem uma crise na gravidez. Quantas mães não viveram crises fortes no seu tempo de gravidez? Crise financeira, crise de enfermidade, ansiedade. Ela passa pela gravidez, mas quando ela tem o bebê, ela é posta para fora de casa, por causa de um capricho da sua patroa, que dizia conhecer Deus, mas trata ela como se não conhecesse Deus. E aí ela é mandada embora para o deserto, com o seu filho chorando. Quantas mães ao longo desses anos têm vivido essa realidade? De pegar os filhos no braço, a filha no braço, não tem emprego, não tem marido, não tem família, foi rejeitada. Se você olhar na sua família, talvez sua família tenha uma cultura parecida assim perto de você. A minha sogra foi mandada embora de casa porque ficou grávida, solteira. E aí teve que se virar. Sair da Bahia, trabalhar em São Paulo. Minha mãe de sangue tentou me criar, sozinha não deu, aí minha mãe de criação precisou entrar. Mas percebe que Agar, ela está num momento que ela se sente sozinha, abandonada no deserto. E lá no deserto ela tem um encontro com Deus. Deus a enxerga, Deus a vê. Agar é aquela mulher que pensa que Deus não a viu, que Deus a abandonou, que Deus esqueceu dela.
e de repente ela tem um encontro com ele. E ele diz para ela assim: minha filha, deixa eu falar um negócio para você. Eu vou abençoar o seu filho também, viu? O seu filho vai ser pai de 12 tribos também. O seu filho vai ser um homem que vai ser pai de uma nação. E os descendentes de Agar hoje são os árabes. Você entende por que você tem tanta guerra entre judeus e palestinos? Isaac é descendente de Abraão e Sara. Ismael é descendente de Abraão e Agar. 2 irmãos que há milênios não se acertaram, ainda vivem essa crise dentro de casa. Mas Deus ouviu aquela mulher naquele dia, sustentou ela em meio ao deserto. E eu tenho visto ao longo da minha vida muitas mães que têm, em meio ao deserto, visto Deus olhar para elas e dizer: eu estou te vendo, eu não te perdi. Eu não te perdi, te perderam, te jogaram fora, mas eu te achei. Eu estou te vendo, confia em mim. Essa é a história de Agar, uma mãe que passou muita dificuldade. Aqui você tem Rebeca. Rebeca é a nora de Sara. É a mulher do Isaac. E a Rebeca, ela aprendeu algumas coisas com a sua sogra. Sabe que nora e sogra, muitas vezes, elas trocam figurinhas e elas ficam muito íntimas. Ou às vezes o que você vê na casa, né, da sogra acontecendo, você às vezes reproduz em casa. Ela sabia como cuidar do Isaac. Então Rebeca aproveitou esse gancho e falou: vou cuidar do Isaac assim como a mãe dele cuidava. O problema é que o Isaac e a Rebeca, eles têm pelo menos 2 filhos, que são conhecidos pela gente. O nome deles é Esaú e Jacó. São gêmeos, inclusive. Eles nascem juntos, um atrás do outro. O primeiro é Esaú, a lá Tony Ramos, peludão, ruivo, lutador de jiu-jitsu, cara que gosta de crossfit, musculação, caçador, spinning, né? Aquele cara brutão que chega: e aí, mãe, o que tem para comer? Né? E diz a história que o irmão dele, o Jacó, nasceu assim, segurando no calcanhar do irmão. Então, enquanto... Eu não sei, eu estou cogitando, eu nem devia falar essas coisas aqui, mas você imagina, um parto normal já deve ser uma coisa doída, né? Imagina um parto normal com as crianças brigando, velho. Tipo, um puxando o outro: não, eu vou primeiro, não. E o outro metendo o pé na cara do outro, e o outro puxando e falando. Mas diz a história que o Esaú nasceu e o Jacó nasceu, segurando o pezinho dele, segurando o calcanhar dele, E aí deram um nome para Jacó, de Jacó, que quer dizer aquele que segura o calcanhar, aquele que, né, trapaceia, aquele que passa rasteiro. Engraçado que nessa época você coloca o nome nas crianças assim, dependendo da situação, né? Por exemplo, Agar, ela colocou o nome de Ismael no filho dela, porque ela viveu aquele momento com Deus, o Deus que me vê. Você tem Jacó do mesmo jeito. O pai colocou Jacó. O problema é que Jacó é um menino que vai carregar consigo ao longo da vida essa marca de trapaceiro. O cara é do peru, bicho. O cara engana todo mundo. Se alguém falar assim: sumiu o negócio, Jacó. Se você estiver ouvindo uma história: cara, alguém me enganou, não sei o quê, foi Jacó. Alguém passou o trote, alguém tocou a campainha, foi Jacó. Alguém disse que ia pagar e não pagou, foi Jacó. Trapaceiro. Jacó vai construir na vida dele a base da trapaça. E sabe o que é interessante? Depois que esses dois, Rebeca e Isaac, têm os 2 filhos, eu não sei porque que os pais fazem isso, eles tomam partido. Cada um fica com um, parece que é um time, eles vão juntando time. Por enquanto os 2 são um time. Aí de repente teve 2 filhos, vamos fazer 2 times então. Né? E aí Isaac começa a ter Esaú como o queridinho dele. E Rebeca começa a ter Jacó como o queridinho dela. Eu não sei, isso acontece nas nossas famílias? Pais e mães que têm os filhos preferidos, os filhos prediletos? Porque, olha, a Rebeca, ela é muito gente boa, mulher fantástica. Mas uma coisa que Rebeca fez e que quase destruiu a sua família foi que ela alimentou nos filhos essa divisão.
E quando você lê a história deles, você vê claramente isso. Se você lembrar da história, o que aconteceu? O pai achou que ia morrer. O Jacó estava já um pouco velhinho, ele falou, estou indo embora. E aí ele resolve chamar o filho mais velho, que é o Esaú, para deixar Esaú responsável pelas coisas, para passar a procuração para Esaú e falar, Esaú, ó, cuida da família, tal, aqui está aqui a senha do banco, está aqui os investimentos, você é o responsável para cuidar da sua mãe, dos seus irmãos e de toda essa familiarada aí. E aí a Rebeca estava onde escutando a conversa? Atrás da porta. Ela aprendeu com quem isso? Com Sara, bicho. E aí, olha só, cara, o Isaac já estava cego, já não conseguia enxergar, ele estava debilitado, né? Ele estava acamado. E aí ele tem essa conversa no íntimo com o Esaú e fala assim, então vamos fazer o seguinte, Esaú, você que é caçador, vai lá, pega um bicho bacana, faz aquele ensopado que você gosta, que você faz bem, porque eu quero comer antes de morrer e antes de passar para você o cuidado da família, te dar a benção. A mãe escuta aquele negócio, cara, atrás da porta, e ela fala, não pode ser. Não pode ser, porque Deus falou para mim que quem iria ser o responsável pela família não era o Esaú, era o Jacó, o meu querido, o meu filhotinho que tem que pegar essa posição. Engraçado, né? Porque Deus falou para ela, será que ela falou pro marido que Deus tinha falado isso para ela? Porque senão o marido talvez tinha falado, não, Esaú, eu sei que você é o mais velho, mas Deus falou que é o Jacó, então vamos fazer o Jacó. Ou será que Isaac sabia que Deus falou que era o Jacó, mas Isaac falou, não, Deus, você está errado, as coisas aqui é do nosso jeito, é o filho mais velho que vai na frente. A gente nunca vai saber disso. Mas uma coisa é certa, a Rebeca olha aquilo, chama, manda um WhatsApp na hora para o Jacó. Jacó, corre aqui, cara. Corre aqui, porque é o seguinte, seu pai vai passar o comando da casa, dos bens, tudo para o Esaú, e nós precisamos impedir esse negócio. O que ela faz? Ela vai no freezer, pega um daqueles congeladão da Perdigão que ela tem, bota para assar, velho, faz uma comida gostosa, parecidíssima, e fala, Jacó, é o seguinte, ó, seu irmão foi caçar o negócio, velho. Ele vai demorar. Até ele pegar o bicho, até ele trazer o bicho, ele vai longe, vai lá para as montanhas, tal, vai demorar. Então vamos fazer isso aqui no micro-ondas, no forno, a gente deixa tudo no jeito, e você vai lá, como seu pai está cego. Olha, gente, olha o absurdo que chega uma mãe quando quer manipular as coisas em casa. Eu vou fazer esse ensopado aqui, você vai lá, você vai se passar pelo seu irmão. E aí o Jacó fala, mãe, que história é essa? Eu sei que eu sou trapaceiro, mas pô, agora eu sei de onde que eu aprendi esse negócio de ser trapaceiro, mãe. Né? E aí eu falo, o pai vai saber, porque a hora que eu abrir a boca, ele vai ver, o Esaú fala assim, eu falo assim. Não dá, o pai vai passar a mão em mim, o Esaú é peludo, eu não tenho pelo, eu depilo, eu sou um cara assim, preocupado com, né, minha aparência e tal, eu sou aquele cara que depila a axila, depila as costas, o pai vai descobrir na hora que eu não sou Esaú, cara. E ela falou, não, fica tranquilo que disso aí eu cuido também. Olha que interessante, gente. Como é que uma mãe marca a vida dos filhos? Quando uma mãe é boa, ou quando as coisas boas de uma mãe são refletidas na vida dos filhos. Mas acreditem, o que uma mãe sabe fazer de errado, gente, os filhos aprendem assim, ó, com uma maestria. Sabe aquele ditado, a fruta não cai longe do pé? Então, às vezes você olha para sua mãe, para o seu pai, você fala assim, meu pai, minha mãe, assim e tal. Deixa eu falar uma coisa para você, velho. Se o seu pai e sua mãe é assim, há uma chance grande de você ser ou igual ou muito pior. E aí o Jacó vai até a casa vai até o quarto do seu pai com aquele ensopadão. Sabe o que a mãe faz? A mãe pega uma blusa do Esaú, para o pai sentir o cheiro de Esaú e achar que é o Esaú. A mãe pega uma gilete assim, ó, numa blusa mais, com aqueles fios de carneiro, assim, passa uma gilete assim para deixar os fios tudo cortadinho, tudo aparelhado. O Jacó põe no braço, para o pai passar a mão e achar que é o filho peludo dele. E aí, quando ele entra no quarto com ensopado, ele meio que tenta imitar a voz do Esaú, e o pai já, tipo, hã? Você é o Esaú mesmo? Ele fala, sou eu, pai, sou eu, pai. Mas é interessante, é pele de Esaú, é o couro de Esaú, né, os pelos de Esaú, o cheiro de Esaú, mas é a voz de Jacó. O pai não está tão debilitado assim. E aí o Jacó, sei lá o que ele fala, não pai, que eu tô meio rouco hoje e tal. Mas você já conseguiu
caçar o negócio, você já fez a caça para nós? Não, estava ali, estava fácil, eu cheguei, na verdade eu estava pronto. Olha como é que uma mãe começa a influenciar um filho na direção de enganar o próprio pai na sua debilidade. Vocês já viram isso acontecer nas famílias de vocês? Sabe o que acontece? Ele engana o pai. Eu precisava de mais tempo para contar a história toda. Eu já contei a história uma vez aqui. Mas o final das contas é que quando o Esaú volta, bicho, com o porco nas costas, cansado, todo arranhado, porque tinha rolado com o porco para poder pegar o bicho, né? E ele chega em casa e ele prepara o negócio, cara. E ele vai pro pai, dá o ensopado pro pai. O pai já está assim, ó, dormindo, babando, com o estômago cheio. Ele acorda o pai e fala: pai, aqui, ó, vamos comer. Fala: comer o quê, filho? O ensopado. Não, mas eu já comi. Ué, mas como? E aí ele descobre que ele foi enganado. E você imagina Esaú, um cara fortão, um cara malhado. Ele diz assim, ó: eu vou matar o meu irmão. Ele diz assim, ó: eu vou esperar o corpo do meu pai esfriar. A hora que esfriar o corpo do meu pai, eu mato Jacó. Olha o que Rebeca, como mãe, causou dentro do seu lar. 2 filhos que já tinham uma treta entre si, agora um quer matar o outro. E sabe o que Rebeca vai ter que fazer? Jacó, você está lascado, cara. Seu irmão vai matar você. Engraçado, ela criou o problema. E agora ela jogou na mão dos filhos. Por que ela não apareceu e falou: opa, fui eu que... Engraçado que mães, na tentativa de fazerem o melhor para os seus filhos, elas se antecipam e elas acabam lascando mais ainda a vida deles. Por isso que eu acho que filhos, adultos, não podem se deixar tornarem-se reféns de seus pais. Isso é muito sério e muito doído que eu vou dizer aqui para vocês hoje de manhã. E me entenda, eu amo meus pais. Mas vocês que são adultos, os seus pais não podem mais interferir ao ponto de estragar ou de arrebentar com a vida de vocês. Vocês precisam aprender a olhar para os seus pais e para as suas mães e dizer: mãe, pai, olha, eu entendo que a senhora, o que o senhor está falando. Agradeço, respeito muito, mas a nossa decisão vai ser essa. Com respeito, tá? O problema é quando a gente faz isso, né, chutando tudo. Você não manda em mim mais, você me enche o saco. Não, é de boa, é com respeito, é com honra. Honra teu pai, honra tua mãe. Eu tenho acompanhado, não é uma família, eu tenho pelo menos 3 famílias na nossa comunidade que têm vivido esse conflito de lidar com os pais numa idade mais avançada e essa interferência que acaba tendo dentro de casa. Não tem como. Pais são como crianças em alguns momentos da vida. E crianças você tem que olhar para eles e dizer: ó, não vai ser assim, ponto. Deixa chorar, deixa espernear, mas vai ter que ensinar com amor. Se Jacó e Esaú tivessem resistido a esse negócio, o Jacó não teria tido que fugir da sua casa, onde ele estava com o seu pai. E olha só, o pai dele achou que ia morrer. O pai dele demorou 20 anos para morrer depois, cara. Olha o que o pai aprontou, olha o que a mãe aprontou, porque se precipitaram, quiseram ajudar Deus. E olha o que eles causaram dentro da família. O Jacó teve que fugir, ficou 20 anos longe, na casa do seu tio. Lá ele foi enganado por seu tio. Olha, se ele enganou Esaú, cara, o tio dele, meu. Assim, ó, porque, de novo, você vai descobrindo a raiz dos problemas, né? A mãe já era assim. O tio, o irmão da mãe, o Labão, cara, era pior ainda. E aí é lá que o Jacó trabalha 7 anos por uma mulher. Aí no dia de entregar a mulher, o tio dele fala: não, cara, mas eu não te falei que não era assim, né? Primeiro a gente casa a mais nova, então você vai ter que pegar a mais velha primeiro. E aí ele é enganado, aí ele fala: então eu quero adiantar. Depois de 7 anos que ele trabalhou, ele casou com a mais velha, e aí o tio dele fala que não vai dar a mais nova, que era a que ele queria. E aí ele fala: tudo bem, eu trabalho mais 7 anos, só que me dá ela adiantado. E aí casou, ficou com 2 mulheres, e aí essas mulheres começam a aprender a cultura do trapacear dentro de casa, e 20 anos depois está Jacó fugindo com a sua esposa Raquel, fugidos
do seu tio que acolheu eles por 20 anos. Saindo no meio da madrugada, na calada da noite, Labão acorda de manhã, vai ver os netos. E eu não sei como é que é, mas assim, dizem que quando filho some não tem problema, mas quando neto some, velho, os caras ficam bravos, bicho. O cara acordou de manhã, tinham levado tudo. Os netos foram embora, a família foi embora. O que aconteceu? Por que vocês fizeram isso? Saem correndo atrás. A filha, né, que era a prima dele, casou com a prima, tal, tinha roubado as coisas de dentro da casa do pai. Aí o pai vai no meio da estrada, descobre aquela bagunça. Tudo isso por quê? Porque uma mãe resolveu, de maneira tola, se antecipar a Deus e fazer as coisas da pior maneira possível. E aí agora, 20 anos depois, esse cara está voltando para casa. Aí ele descobre no Waze que o irmão dele está vindo também, de encontro com ele. Com 400 caras. E aí, bicho, o Jacó começa a arrumar um jeito de ir acalmando a ira do irmão. Porque 20 anos atrás ele queria me matar. E aí a gente já conhece a história. O Jacó vai mandando presentinho e tal, para dar uma acalmada no coração. Quando eles se encontram, Esaú não queria matar ele mais, Esaú já tinha passado a raiva. E eles voltam para casa, é aí que o pai vai morrer. 20 anos depois que Rebeca apronta esse negócio. As nossas famílias vivem crises e dilemas que não começaram ontem, mulheres e homens aqui presentes. Presta atenção. As nossas famílias têm problemas que começaram lá atrás. E você que está aqui hoje, você tem o poder de quebrar esse negócio. Deixa eu entrar num assunto aqui. Eu não vou conseguir falar de todas essas mulheres. Vocês estão pensando, meu, já é 11h20, cara. Esse cara ainda está na terceira mulher, meu. Então, não, mas é que a Rebeca, eu gosto de falar do Jacó, né? Porque eu sou meio parecido com ele, então eu vou empolgando e tal, eu demoro mais nele. Mas olha só, eu até esqueci o que eu ia dizer. O que eu ia falar mesmo para vocês? Negócio interessante. É esse negócio interessante que eu esqueci. Lembrei. Vocês que circulam nos meios evangélicos, vocês já ouviram um termo chamado quebra de maldição, né? Aí tem pessoal que acha que a quebra de maldição é você ir lá, dar um banho de sal grosso, benzer, passar uns arbustos lá, fazer uma oração forte, vir na sexta-feira aqui do descarrego, quebrar a maldição do seu tataravô lá, que no século XII. Tem o tapetinho também que manda embora, né? Sai voando a maldição assim no tapetinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a Bíblia fala de maldição de famílias, ela não está falando de um feitiço que foi posto na sua família e que agora você precisa quebrar esse feitiço com algum ritual, sabe? Um príncipe precisa beijar, Não. A maldição na família é essa cultura pecaminosa que vai passando de geração para geração e chega até nós. É a maneira como a gente aprende a ir vivendo. Jacó, por exemplo, aprendeu com a sua mãe, que aprendeu com o seu tio, que aprendeu com o seu avô. Se a gente fosse escutar a história do avô desse cara, velho, o cara devia ser um ninja, bicho. Essa cultura do trapacear, do enganar, vem de longe. Olha para dentro da sua família, vê quais são as crises que você vive hoje, quais são os conflitos que você vive, as dificuldades que você tem que lidar, e pensa, da onde que você aprendeu isso? Da onde que isso vem se arrastando? Provavelmente vem porque você vem repetindo uma cultura que você aprendeu na sua formação, mas hoje, se você conhece Jesus de Nazaré, você pode quebrar essa maldição, começando um novo paradigma na sua família. Numa família onde se trapaceia, você tem que começar a falar a verdade e começa a ensinar para os seus filhos a serem isso. Numa família onde as pessoas são ansiosas e fazem as coisas por impulso meramente, comece a trabalhar isso na sua vida a partir de Jesus. E comece a ensinar os seus filhos. Mães e pais têm poder de impactar as nossas vidas por longos anos. Os nossos netos. A pergunta é, qual desses impactos você vai absorver para você? Não tem como, você nasceu numa família dessa. Você precisa de um salvador, você precisa de um redentor, você precisa de alguém que te salve disso. Rapidamente. Então, já para vocês, a viúva de Sarepta, dá uma lida depois em 1 Reis. Essa mulher, ela está viúva.
Ela tem filhos para cuidar, ela não tem, o marido dela não deixou um seguro para ela, o marido dela não tem fundo de garantia, não tem pensão, não tem nada. Ela vai até o profeta Eliseu e fala, eu estou sem nada em casa. Quantas mães já passaram por isso? Eu não tenho um tostão, eu não tenho dinheiro para comprar um arroz. E o profeta fala para ela assim, ó, o que você tem lá em casa? Eu tenho uma vasilha. Fala assim, você tem uma vasilha? Então faz o seguinte, arruma o maior número de azeites, o maior número de vasilhas que você puder e enche de azeite. Pega esse azeite e vende esse azeite. Eu falei, mas eu tenho uma vasilha só de azeite. Ela falou assim, sai pedindo, pega seus filhos, manda eles sair pedindo na vizinhança, vai pedir para os seus parentes, vai pedir para os seus amigos. Arruma o tanto de vasilha que você tiver. E traz aqui que vou encher essas vasilhas de azeite para você. E conforme ela ia trazendo as vasilhas, ele ia enchendo elas de azeite. E o azeite não se acabava. O azeite só se acabou quando acabaram-se as vasilhas. Ela conseguiu pegar esses azeites, vendeu esses azeites, pagou as dívidas que ela tinha e ainda fez um seguro, fez um pé de meia e conseguiu viver a sua vida. Essa é uma mãe que no meio da dificuldade, ela não fica preservando os filhos do tipo, ai, meu filho não pode saber que eu perdi o emprego. Ai, meu filho não pode saber que eu não vou poder dar o Lego Marvel 2019 para ele. Meu filho não pode, ele precisa, ele pediu, ele foi na ReHap, ele ficou doido. Claro que ele vai ficar doido, cara. Se ele vai na ReHap, no Shopping Oiapoque, velho, o cara vai ficar doido, vai olhar aquilo e vai falar, mãe, eu quero tudo isso. Mas mães precisam ter uma responsabilidade de olhar e falar, filho, não vai dar. Não vai comer bife hoje, vou comer arroz. Eu lembro da Marisa conversando comigo, numa época que ela passou, ela chamava os filhos dela, e você olha para a Marisa hoje, você fala, pô, a Marisa é uma mulher bem de vida, tal. Ela tem realmente uma história bem sucedida, mas ela fala, tinha uma época na minha vida que eu chamava os meus 3 filhos, e filho come pra caramba, bicho. Você pega um cara do tamanho de João Pedro, velho, arrebenta na mesa, cara. Né? Aí você olha pro moleque e fala assim, você vai comer um bife só, hein? Mas mãe, não tem mais, não, é um bife só e acabou. Não dá, não tem mais. A viúva de Sarepta é uma mulher que consegue administrar os recursos e olhar para os filhos e falar, filhos, olha, agora vai ser assim. Agora você vai ter que sair da escola particular, vai para a escola pública. Agora você vai ter que andar de bamba, de quichute. Você não vai poder mais comprar o Mizuno, cara. Seu celular, que você não vai ter celular mais. Você vai ter que ir na Lan House, acessar o Instagram do PC, bicho. Não dá mais. Ela é uma mãe que coloca os seus filhos na luta junto para resolver os problemas. Ela não vive de fachada, mas ela busca em Deus. E olha que interessante, ela pega o que ela tem. Ela pega as vasilhas. Essa é uma mãe que ela não fica lá, mas ninguém cuida de mim, mas o fulano não vê. Essa é uma mãe que ela pega o que ela tem. É que nem Ruth. Ruth não era mãe quando ela fez isso, quando ela estava passando atividade com a sogra dela. O que tinha para fazer? Ela foi catar espigas. E lá ela conheceu um bonitão que virou o marido dela e pronto, acabou. A gente, essa é uma mãe que talvez muitos de vocês conhecem. Mães que, cara, não tinha nada, mas tirava água de pedra. Você tem a Herodias, cara. Herodias era a mulher de Herodes, que na verdade era a mulher do irmão de Herodes. E o João Batista era um profeta que frequentemente mandava uns áudios assim para o Herodes. Cara, você está dormindo com a irmã do seu irmão. Para com isso, seu adúltero. Seu safado sem vergonha. Deus vai pesar a mão sobre você, cara. Você está traindo o seu próprio irmão. E a Herodias, de vez em quando, pegava esses áudios e falava, pô, esse cara sabe que eu estou traindo meu marido com o irmão dele. E aí chegou um grande dia de banquete, o João Batista estava preso. A filha dessa mulher, de Herodias, a filha dela foi dançar para Herodes. Herodes gostou da menina e estava meio chapado, fez um agrado lá, quis fazer uma média para os amigos, chamou a menina e falou assim, menina, você é muito linda, você dançou muito bem, pede o que você quiser aí que eu vou dar, pode pedir qualquer coisa, tudo, pode pedir o que você quiser, minha, pode dizer, se quiser uma viagem, se quiser passar o resto da sua vida num resort, o que você quiser. A mãe dela chamou ela, vem cá, deixa eu falar um negócio para você, Você não vai pedir nada. Mas mãe, eu quero o iPhone X. Você não vai pedir essas coisas não. Mas mãe, eu quero o pacote no salão de cabeleireiro, que eu vou ficar 1 ano, eu vou ficar 10 anos, podendo ir lá e fazer o que eu quiser. Não. Você vai pedir a cabeça do João Batista numa bandeja para você. Cara, se Rebeca era
Era difícil? Olha a Herodias, cara. E ela foi lá e falou, eu quero a cabeça do João Batista. Aí deu aquela cãibra na festa. Né? Pô, beleza, ele tinha prometido. E foi assim que João Batista morreu. Os caras foram lá, degolaram ele e trouxeram a cabeça dele numa mãe. Por quê? Uma mãe escondeu as suas sujeiras debaixo do tapete e usou a sua filha para limpar as suas sujeiras. Mas, Fernando, cadê aquelas mães legais? A gente não está vendo, é sua mãe que... Gente, as nossas mães não são legais, cara. Se a gente fosse ver a vida das nossas mães, você ia descobrir cada coisa, meu. Você acha que não? Faz a pergunta contrária. A sua mãe acha que você é legal. A sua mãe olha para você e acha que você é perfeito, que o seu filhinho, a sua filhinha, imagina, ele nunca faria isso. A filha é trabalhador, minha filha. Se a gente abrisse os nossos maiores segredos para as nossas mães, mãe, ó, eu já fiz isso, eu já aprontei aquilo. Né? As nossas mães também, elas guardam, elas são pecadoras, elas precisam de alguém que as salve. E olha o que Herodias está fazendo. Bem, e você tem a Maria. Gente boa pra caramba, velho. Eu não tenho o que falar. Se eu falar de uma coisa de Maria aqui, eu vou estar inventando para vocês. Porque Maria é aquela mãe que meio que junta todas essas. Ela passou pelas dificuldades de todas essas mães. Maria tem um filho e logo que ele nasce, ela tem que sair da sua casa e ir embora para o Egito, porque o rei quer matar o seu filho, Jesus. Vai morar num lugar estranho, com um bebê recém-nascido, numa cultura diferente. Depois volta. Aí, quando o seu filho faz 30 anos, ele começa a dizer que ele é um rabi, ele começa a pregar, todo mundo começa a seguir ele, começa a curar, e ela não vê mais o filho, e ela manda um WhatsApp de Jesus, quando é que você vai vir almoçar comigo? Fala, não, mãe, estou curando o pessoal aqui, estou ensinando uma outra turma ali. Né? Meu filho, vem para casa, não estou vendo você, a gente não fala mais no final de semana, e Jesus já está tocando a vida dele, fazendo o ministério dele. E aí um dia, ela descobre pela televisão que Jesus foi preso. E aí, no dia seguinte, ela corre onde Jesus está. E Maria vai acompanhar de perto o seu filho de 30 e poucos anos, 32, 33 anos, carregando uma cruz por uma cidade, por um perímetro de não sei quantos quilômetros, talvez 3, 4, 5 quilômetros, carregando um pedaço de madeira que pesa muito, sendo chicoteado, sendo torturado, sendo zombado, a reputação dele indo lá embaixo. E eu acho que de vez em quando ele passa por ela, com o rosto desfigurado de tanto que apanhou. E ela olha para esse filho, que ela lembrava que era aquele menininho, pequenininho que ela carregou no colo. E agora esse menininho está sendo posto numa cruz. Os pregos estão fincando as mãos dele, ele está sendo morto numa cruz. Essa é Maria. Uma mulher que 30 e poucos anos antes, na sua adolescência, aos 14, 15 anos, um anjo aparece e faz uma proposta louca para ela e diz, Maria, você vai ficar grávida, mas eu não sou casada, não tem problema, deixa comigo. Mas o que vão falar de mim? Não se preocupa, você quer ser usada por Deus? Ela fala, Deus faz comigo o que você quiser. E Deus leva ela por um dos caminhos mais tortuosos que ela já imaginou na vida dela. E o Evangelho de Lucas vai dizendo que quando Jesus nasce, ela vê o pessoal vindo adorar, ela guarda aquilo no coração, ela pondera, ela é uma mulher que ela não entende, mas ela está confiando em Deus. E 30 anos depois ela está confiando em Deus de novo. E eu acho que depois que Jesus ressuscitou, ela continua confiando em Deus. Ela é uma mãe que tem os seus problemas, mas é uma mãe que passou pelo sofrimento com as mãos pegadas em Jesus. No seu Salvador. Vocês já viram o Cântico de Maria? Estou terminando, gente. Só que não. Não. Vou terminar a tempo de vocês almoçar, fica tranquilo. Olha o Cântico de Maria, quando ela descobre que ela está grávida. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela nem sabia de tudo isso que ela ia viver. Ela está feliz porque Deus deu um filho para ela. E mais, porque Deus vai usar ela. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois Ele atentou para mim, a sua humilde serva, e de agora em diante todo mundo vai me chamar de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor.
Essa mulher, ela tá se derramando de alegria diante de Deus por causa dos seus filhos. Tá aí uma coisa que a gente pode aprender com Maria. Maria olha para os seus filhos e ela se alegra porque Deus deu. Eu tenho experiência na minha vida. Minha mãe de sangue viveu umas dificuldades comigo e por isso a gente se afastou um pouco. Por quê? Porque ela, com 1 ano de idade eu fui morar com meu pai e com a mãe dele, com a minha mãe de criação. E a gente se distanciou no relacionamento. Então a minha mãe não aprendeu a meio que dar atenção, a me valorizar em termos do afeto dela naqueles primeiros anos. Então às vezes eu chegava na casa dela para visitá-la e ela não estava em casa. Tinha um bilhetinho lá dizendo: filho, tem comida na geladeira. Eu vim de São Paulo para ver você. Como assim? Ela demorou um tempo para talvez superar a mágoa de ter me perdido naquela época. Mas sabe que eu quebrei essa maldição? E eu voltei para ela. E eu falei: eu vou amar essa mulher. Eu vou amar essa mulher. Custe o que custar. Eu vou abrir mão das minhas amarguras dela. E quando eu fiz isso há uns anos atrás, sei lá, uns 6, 7, 8 anos atrás, a minha mãe está sendo transformada por Deus. Porque o amor que Deus derramou sobre mim está sendo derramado sobre ela. Filhos, às vezes os seus pais cometem erros, eu sei. Cara, em Jesus, se você estiver em Jesus, se você não estiver em Jesus vai ser difícil, tá? Mas em Jesus você pode perdoar todos assim de olho fechado, ó. Que nem criança, assim, ó. Pode abrir? Pode. Volta para os seus pais enquanto dá tempo, para sua mãezinha, e fala: mãe, olha, nada do que aconteceu no passado me fere mais hoje. A senhora foi a melhor mãe do mundo para mim. Isso não é mentira. Isso é perdoá-la. Isso é honrá-la. E isso é curar o coração da velhinha e do velhinho. Por isso que o Salmo 128 fala que filhos, na casa do homem que teme a Deus, filhos são como brotos de oliveira. Porque filhos são como esse azeite que cura os pais. Os pais chegam no final da vida marcados, gente. Quem é mãe aqui, pai, sabe do que eu estou falando. As marcas começam cedo. No momento que você descobre que está grávidos, as marcas começam. E 20 anos depois, as marcas aumentaram pelo seu corpo, pela sua alma. E quando você chega numa idade da vida que os seus filhos estão grandes, eles estão legal, mas você está todo marcado. E seus filhos, às vezes, eles não compreendem essas marcas. A gente precisa aprender a olhar para os nossos pais e compreender que às vezes eles fazem o que fazem. Não é porque eles podem fazer, não. Eles estão marcados. E a maneira de você curar eles, sabe como é que é? Vai nas marcas deles, passa um azeitinho lá, passa uma pomada. Sabe qual que é a pomada que você tem que passar lá? O teu amor sobre eles. Mas filho, eu te magoei. Está perdoado, mãe. Mas filho, eu te abandonei. Está perdoado, pai. Em Jesus você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus perdoou a mim e a você de todos os nossos pecados. E você tem liberdade para abrir mão e não ficar retendo isso. Essas são algumas mães da Bíblia. Mas tem 2 mães aqui que vocês não mencionaram. E eu vou dizer que poucos de vocês, sabem que existem essas mães na Bíblia. E eu vou terminar com elas. Elas não são figuras assim, de holofote. Talvez você nunca prestou atenção no nome delas lá na Bíblia, mas elas estão lá. O apóstolo Paulo, ele tem um camarada chamado Timóteo, que é um brother dele. Eu não sei se é muita presunção da minha parte, assim, falar que tipo crasse eu, assim. Presunção, porque daí tá dizendo que eu sou o Paulo. Mas vamos dizer assim que a relação é ali. É um pastor mais velho, não tão mais velho, mas
com um pastor mais jovem e eles têm uma relação que transcende a mera formalidade, né? Uma relação de amizade e de discipulado. Então Paulo tem o Timóteo, que é esse cara, junto com ele. O Timóteo é pastor numa cidade chamada Éfeso, no primeiro século. O Timóteo tem uns 30 anos. E o Timóteo tem uma baita dificuldade para lidar com a fé cristã e o contexto que ele vive. Nós tira de letra, mas o Timóteo não. O Timóteo, ele tem que encarar alguns desafios de sexualidade, de vícios, de mentalidade na sua sociedade que ele às vezes não dá conta. E o Paulo escreve 2 cartas para o Timóteo. E numa das cartas parece que o Timóteo está meio balançado. O Timóteo está assim, meio que afastando. O Timóteo não está fazendo mais o trabalho dele como pastor, ele não está pregando tudo que ele devia pregar, ele está meio receoso de dizer algumas coisas. E aí o Paulo fala para ele: Timóteo, você precisa voltar, cara, você precisa reacender o chama do dom que tem em você. Timóteo, você precisa deixar Deus te conduzir, blá, blá, blá. E aí, olha o que Paulo escreve para Timóteo. Eu me lembro da sua fé sincera, Timóteo. A sua fé que era como a fé de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice. E que eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Diferente de Rebeca, de Sara. Olha como que a dona Lóide e a dona Eunice marcaram a vida do Timóteo. E não só do Timóteo, mas de todo mundo que está ao redor delas. Fé sincera. Uma fé que não é fingida, que não é hipócrita, que não vive de fachada. Uma fé que é comprometida, a ponto de reconhecer os seus erros, as suas limitações, mas ao ponto de dizer a verdade para os seus filhos com amor. Essa é uma fé que pode usar mães na vida dos seus filhos. Mães, vocês que estão hoje aqui, de todas essas mães que vocês viram, com quais delas vocês gostariam de parecer mais? Pensem. Com Sara? Tem o seu mérito. Agar? Rebeca? A viúva de Sarepta? Maria? Herodias? Lóide? Eunice? O que Deus está dizendo para vocês nessa manhã, mães, que estão presentes aqui? Qual que é a curva que vocês precisam fazer na vida de vocês como mães? Talvez você já é uma mãe mais velha. Talvez você precise parar de tentar interferir na sua família tanto assim. Deixar seus filhos seguirem. Talvez você é uma mãe nova, com medo da vida. E aí você tenta privar os seus filhos de coisas que eles não precisam ser privados. Talvez você é uma mãe amargurada que está tentando usar os seus filhos para atingir o seu ex-marido, o seu pai, sua mãe, usando os filhos para tocar o terror, não sei. Não sei. Talvez você é uma mãe que está vendo seus filhos sofrerem. Talvez você é uma mãe que tem ao longo da vida perseverado na fé. E perseverado na fé não quer dizer que você não passou por problemas. Perseverando na fé quer dizer que você passou por todas essas dificuldades, mas você continuou confiando nele. Então, meus queridos e minhas queridas, levem esse verso para casa hoje, de Agar. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. O Deus que não é cego para as nossas dificuldades e para as nossas vidas. O Deus que ouve a oração de uma mãe. Tanto quanto a oração de qualquer pessoa. Estou dizendo que Ele ouve a oração sua, mãe. Você está desesperada nessa manhã? Você está confusa? Você está cautelosa? Deus está te vendo. Ah, mas eu não sou mãe. Queira ser mãe um dia. Vai ser uma bênção na sua vida. Trabalhe para isso. Ah, mas eu não tenho mãe. Eu achei que nessa comunidade você vai encontrar um monte de mães que podem ser suas mães. Você tem mães mais velhas aqui que podem te ajudar muito.
E se você quiser umas indicações, eu dou. Qualquer uma dessas mulheres que estão aqui, que seguem Jesus, elas podem te ajudar a segui-lo, como mães na fé. Deixa Deus te ver nessa manhã. E deixa Deus fazer em você o que Ele quer fazer você e tornar você uma mãe valiosa, que vai marcar a vida dos seus filhos e dos seus netos. E daqui 100 anos, os seus tataranetos vão estar conversando na mesa e vão dizer assim, ó, a minha mãe, a minha bisavó, a minha tataravó, fulana, era assim. Eu aprendi a amar Jesus por causa dela. Eu aprendi a amar Deus porque a minha tataravó me ensinou isso. Sabe quando a Bíblia fala que Deus abençoa a gente até 1000 gerações? É isso. Se você andar com Deus, minha querida, e você amá-lo, até 1000 gerações vão ecoar aquilo que você fez. Vamos ter um tempo de oração. Reflita no seu interior aí, meu querido e minha querida. O que Deus quer fazer em você nessa manhã? Que tipo de mãe Deus está tornando você? Ele te ama. As crianças. Jesus, nos ajuda nessa manhã a ouvir Tua voz. Nos ajuda nessa manhã a perceber o Teu olhar sobre nós, no meio das nossas sombras. Escuta o nosso clamor interior. Faz de nós aqui pessoas que continuem perseverando no caminho contigo. Todos nós aqui somos iguais a Sara, a Rebeca, Herodias. Todos nós aqui temos um pouco de Agar, temos um pouco da viúva de Sarepta, de Maria. Todos nós aqui somos imperfeitos e precisamos que o Senhor nos salve e nos torne pessoas parecidas com Jesus. Por isso faz isso nessa manhã, que a Tua presença invada os nossos corações e a Tua pessoa se apresente àqueles que ainda não Te conhecem. Que aqueles que não se renderam ao Senhor nessa manhã possam dizer: Jesus, me ajuda, me guia. Jesus, me conduz nesse caminho que eu preciso trilhar, que é o Teu caminho. E começa aqui nessa manhã, Senhor, uma transformação que vai desembocar ao longo das próximas gerações. É isso que nós Te pedimos. Amém.